Olá, vamos conversar sobre como dar um salto de qualidade na escrita acadêmica. O nosso foco hoje vai ser em três qualidades que são, sabe, essenciais. Elas são capazes de transformar um texto que é só bom em um texto realmente excelente, com impacto de verdade. Bom, essa aqui é a pergunta que vale ouro, porque muitas vezes o conhecimento está todo ali, a pesquisa foi bem feita, mas o jeito que as ideias são apresentadas no papel pode minar completamente a força do texto. A insegurança na escrita, sabe, ela acaba transparecendo para quem lê e, no fim das contas, enfraquece todo o argumento. Certo, então vamos direto ao ponto. A boa notícia é que não se trata de decorar 1 milhão de regras gramaticais complicadas. Nada disso. O segredo é dominar alguns princípios, alguns pilares que dão estrutura e poder de verdade para o que está sendo dito. E este aqui é o nosso mapa. A gente vai começar com os três pilares. Primeiro, clareza, depois, concisão e, por fim, consistência. Na sequência, vamos entender como esses três juntos constroem uma autoria de verdade e, claro, como colocar tudo isso em prática no dia a dia. Tudo começa por aqui. Pensa na clareza como se fosse o alicerce de uma casa. É a base onde toda escrita de qualidade é construída. Sem ela, até as ideias mais geniais acabam se perdendo no meio do caminho. O interessante dessa definição é que ser claro vai muito além de só não cometer erros de português. É sobre conseguir transferir um raciocínio completo de uma forma tão lógica que a pessoa do outro lado, a pessoa que lê, entende de primeira, sem precisar voltar, sem ter que ler de novo para pescar a ideia. E olha, este exemplo aqui mostra a diferença na prática, preto no branco. À esquerda a gente tem uma frase que dá voltas, meio confusa. À direita é a mesmíssima ideia, só que, pá, direta, poderosa. A versão com clareza não só é muito mais fácil de ler, mas ela transmite uma confiança imensa no que está sendo dito. É justamente a diferença entre ficar só ecoando os outros e realmente afirmar um pensamento próprio. Agora vamos para o nosso segundo pilar, que tem tudo a ver com o primeiro. Se a clareza é o que ilumina a ideia, a concisão garante que essa luz seja um foco, sabe? Bem forte, bem intenso. Ser conciso é quase uma disciplina. É a arte de podar, de cortar tudo aquilo que é desnecessário para que o que realmente importa possa brilhar com mais força. Em resumo, menos palavras, mais impacto. E aqui a gente tem uma dica prática super valiosa. Essa regrinha das duas linhas funciona como um excelente guia. Sabe por quê? Frases mais curtas são mais fáceis de digerir e ajudam a manter a clareza, principalmente quando o assunto é complexo. Então, o ponto crucial é este: clareza e concisão não são qualidades que andam separadas. Uma reforça a outra. Um texto que é conciso quase sempre vai ser mais claro. Juntos, esses dois formam a base, o fundamento sólido para qualquer argumento poderoso. Bom, agora a gente chega no terceiro pilar, que é, na verdade, o resultado de dominar os dois primeiros. A consistência é o que vai dar aquela solidez, aquela credibilidade para o trabalho. Vamos pensar na consistência como se fosse a integridade estrutural do texto. É aquela sensação que a gente tem ao ler de que cada peça se encaixa, de que o argumento foi bem construído e que dá para confiar naquela linha de raciocínio que está sendo apresentada. E é aqui que está o grande benefício. Quando um texto é consistente, ele permite que se aborde temas super difíceis, cheios de incertezas, mas com autoridade. Ele passa segurança, mesmo no meio da complexidade. Ok, mas como isso fica na prática? Este resumo aqui é perfeito. Predominância de frases curtas, cada parágrafo com uma única ideia central, bem forte e bem apoiada, e uma linguagem direta que prioriza ações e conceitos, ou seja, verbos e substantivos em vez daquele excesso de adjetivos. Certo, agora vamos juntar tudo isso para dar um passo que é fundamental: sair da posição de alguém que só cita autoridades para se tornar uma autoridade com a força do próprio argumento. Muitos trabalhos acadêmicos caem nessa armadilha, né? Viram uma grande coleção de citações de outros autores. Às vezes, as citações são tão longas que a voz de quem está escrevendo simplesmente some. Isso é usar o argumento de autoridade como uma espécie de muleta. O objetivo, então, é chegar aqui, na autoridade do argumento. É aquele momento em que o raciocínio próprio é tão claro, tão conciso e consistente que ele se sustenta sozinho. As citações continuam lá, claro, mas como apoio, como evidência e não como a base de tudo. A força está na argumentação em si. E para ajudar nessa transição, aqui vai um checklist bem prático. Ao revisar cada parágrafo, se fazer essas 4 perguntas força um pensamento de autor e não de um mero compilador.
É um exercício ótimo para refinar a ideia, fortalecer o argumento e já antecipar possíveis críticas. E para a gente fechar, vamos falar sobre a parte mais importante de todas, que vai além de qualquer regrinha ou técnica. Este é o ponto central. A habilidade de escrever bem não vem de decorar regras, que muitas vezes só servem para paralisar, para criar aquele medo de errar. Não, ela vem da prática constante. É no ato de escrever, de revisar e de reescrever que as ideias se organizam e a verdadeira autoria começa a florescer. E a gente encerra com essa reflexão. Conhecer essas técnicas é como ter um mapa na mão, mas a jornada? A jornada só se faz escrevendo. A questão no final não é só saber as regras, mas como cada um vai aplicar tudo isso para desenvolver uma voz que seja autêntica, que seja sua e que seja, acima de tudo, poderosa.